Fala pessoal do meu canal, aqui é o Lenda em Movimento, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós iremos nos divertir com análise de Multiplan. Sem mais delongas, já quero compartilhar minha tela com vocês. Já estamos com a Multiplan aberta aqui no Fundamentei, que é o site que utilizamos para avaliar as nossas ações. Vamos abrir o site de RI e abrir o release de resultados, lembrando que a apresentação deles vai ser no dia seguinte. E eles soltaram o resultado já hoje, então vai acontecer igual o VEG. Nós iremos visualizar apenas a release de resultados, a apresentação não iremos avaliar, mas acontece. Pelo menos aqui em Multiplan nós temos um material que é bem rico, um material que, diga de passagem, para mim é um dos melhores materiais de RI da Bolsa Brasileira, e vamos dissecar aqui todos os resultados, todos os números importantes que tangem a Multiplan. Então, vamos aqui sem mais delongas, já dei um zoom bacana aqui para vocês visualizarem, já tá bom assim. Bom, aqui o aviso legal, ok, e aí tem todos esses índices para a gente passar. Alguns nós vamos passar mais rapidamente do que outros. Bom, eu gosto muito de Multiplan. Multiplan é uma empresa muito interessante, empresa de shoppings, uma empresa que reúne empreendimentos imobiliários, né? Então, é uma empresa que tem aqui um certo... Ela tem uma certa participação na vida de brasileiros, né? Aqueles que gostam de ir a shoppings. Então, é uma empresa muito interessante que reúne a administração de shoppings centers no Brasil e também empreendimentos imobiliários. Então, venda de imóveis, lugares de multiuso, né? Esse tipo de coisa. Então, aqui os resultados mais gerais, né? Eles mostram o histórico desde o IPO. Eu acho isso aqui sensacional. Esse gráfico de longa data, né? Começou com 4 bilhões de vendas e agora está com 25 bilhões acumulado até junho de 25, mesma coisa com o lucro. Todos os números bem crescentes, né? Aqui você pode olhar o crescimento anual de cada um deles. É uma empresa muito sólida que apresenta muito crescimento e apresenta muitos resultados impressionantes ano após ano. E aí, vamos passar aqui para o desempenho das vendas, que cresceu 10% ao ano. Era 4 bilhões e agora está 25 bilhões. Mesma coisa na receita bruta. Aqui essa receita operacional deles, né? 212 agora quase 2 bilhões. O EBIT da mesma coisa. Uma empresa que gera caixa, né? E o lucro líquido saindo de 21 milhões para 1 bilhão e 290. Aqui no histórico, né? É uma empresa que apresenta números muito bons de crescimento. Bom, aqui eles começam a falar um pouco mais dos indicadores que são comuns da Multiplan. Então, nós precisamos entender um pouco desses indicadores. Não são indicadores difíceis de entender, tá? Mas, olha só, vendas. O que é vendas? É a venda diretamente nos shoppings, né? Então, de alguma forma, eles conseguem os dados de vendas dos seus lojistas. Imagino que deve ser um acordo em contrato, alguma coisa do tipo, né? Mas fato é que juntando todos os lojistas de Multiplan, eles venderam 6 bilhões, um número que foi superior 12% contra o trimestre, um número muito bom. Eles têm uma taxa de ocupação excelente, de 96%, né? Fica inocupado ali só aqueles espaços ruins do shopping, eu imagino, né? Um leve crescimento aqui versus o segundo trimestre de 24. Tem o turnover, que ficou em 1,1. Eu acho que o turnover, eu tenho que confirmar, tá? Mas eu acho que o turnover é quando tem abertura de lojas. Eu acho que é isso. Locação de shopping ficou em 414 milhões, aqui é a receita com a locação, né? Venda nas mesmas lojas, 9,3%, mais 3,3% no real, né? Venda de imóveis, 171 milhões, cresceu 134%. E isso daqui é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo negativo. Nós já vamos passar por isso. Vocês vão entender o que eu quero falar com isso aqui. A margem NOI, 95%. A margem EBITDA de propriedades, então é a margem EBITDA de venda de imóveis, né? 84%, uma margem muito alta, né? E o lucro por ação cresceu 36%
comparando junho, né? Junho comparando os 12 meses anteriores dos anos respectivos. Então, aqui ela vem com muito texto, ela é muito explicativa. Você que gosta de entrar no detalhe do negócio, eu recomendo que veja os resultados de Multiplan com muita atenção, com muito detalhe, porque eles explicam bastante, né? Mas eu quero passar aqui mesmo por um resumo, e aqui eu quero passar mais pelo número pelo, do que pelo texto em si, tá? Não tô aqui para ler texto com vocês, eu quero trazer os destaques. Alguns textos a gente, obviamente, lê, né? Então, o fluxo de caixa operacional, né, por ação, R$ 3, e o lucro por ação pulou para 2,64, né? Então, tenho que falar, lucro por ação crescente. Esse lucro por ação tá impulsionado porque a companhia fez recompra de ações, ela está com um programa de recompra de ações, e isso é muito bom para o acionista, e ela parece que tem uma renovada nesse programa, ela fala disso nesse resultado aqui. Bom, e aí nós continuamos, aqui são os destaques ainda, né? Ele nem está passando por todos os pontos, parece que eles unificaram os aplicativos que a Multi tinha. Parece que tinham 3 aplicativos e agora tem um só, que é esse Multi aqui, ó. Então, eles explicam que os lojistas utilizam desse app, e eles têm dados valiosos sobre os clientes deles e por aí vai. Então, todo mundo sai ganhando, tanto a Multiplan, quanto o cliente, quanto o lojista na utilização desse aplicativo. E aqui está o aplicativo, né? Disponível para download tanto no App Store quanto no Play Store. Bom, e aí eles explicam um pouquinho do yield, né? Apesar do preço da ação subir, o yield permanece ali nos 2 dígitos, eles se orgulham bastante disso, muito por causa da recompra de ações, a maior recompra da história deles. Foram 90 milhões de ações recompradas por R$ 2 bilhões a um preço médio de 22,21. Então, essa subsequente valorização do preço das ações gerou 361 milhões em criação de valor real. Então, muito impressionante, né? Muito impressionante. Aqui ela fala, ela renovou o programa de recompra de ações em junho de 25 para continuar monitorando e capturando oportunidades de aumentar o retorno dos acionistas. Então, a companhia ela tem a percepção de que suas ações estão muito baratas e ela investiria nela mesma. Então ela acaba recomprando essas ações dela e isso gera benefício não só para ela, mas também para os seus sócios, os seus acionistas. E aí o yield aqui, né, permanecendo aqui em 10%, né, 2 dígitos, era 12% aqui no final do ano passado, né? Então um yield muito bom, impulsionado praticamente pela recompra de ações, né? Que aconteceu aqui, ó, no finalzinho do ano de 2024. E aí ela traz um pouco da DFC, né? Demonstração de resultados consolidados. Bom, e aqui nós já temos algumas coisas que nós podemos nos ater, né? Bom, no que tange a receita, cresceu tudo, né? Impressionante. Receita de locação, serviço, cessão de direitos, estacionamento, venda de imóveis cresceu, a apropriação de receita de aluguel linear cresceu, outras receitas cresceu também. Essas outras receitas incluíam, inclusive, vendas no aplicativo da Multi, né? Crescimentos positivos em várias áreas da empresa. E aí a receita bruta cresceu 27%, era 582 milhões e passou a ser 741 milhões. E aí os tributos, né, tirando os tributos sobre as receitas, né, dado que não tem a Multiplan funciona diferente de fábrica, né? Ontem nós estávamos olhando para a VEG, tem a receita bruta, depois já tem o custo e aí vem a receita líquida. Então aqui não, aqui a receita líquida só tira os tributos praticamente. E aí os tributos cresceram 10%, acho que tranquilo, né? E aí a receita líquida cresceu 28%, o mesmo da receita bruta, era 579 milhões e passou a ser 694 milhões. E aí nós temos alguns pontos aqui, porque se você for ansioso, você está lendo esse resultado do contrário, né? Mas eu gosto de ler assim. Bom, as despesas da sede, elas
aumentaram um pouquinho, mais 12%. Remuneração baseada em ações decaiu um pouquinho. Eles até falaram um pouco disso, falaram que mantiveram o plano de remuneração baseada em ações e mesmo assim caiu, tranquilo. As despesas de propriedades caíram, mas as despesas de projetos para alocação subiram. Então, projetos que eles estão construindo para alocar, né? E as despesas de projetos para venda subiram também. E aí tem um custo que pressionou muito a margem, a margem líquida do negócio, que é o custo de imóveis vendidos, cresceu 278%. Então, ao passo que ela aumenta muito a venda de imóveis aqui, ela também aumenta o custo de imóveis vendidos. E aí eu vou explicar mais no final o porquê que quais são as razões para esse custo de imóvel ter crescido tanto assim de um trimestre para o outro. E aí, já chegando no EBITDA, mesmo com esse custo de imóveis fazendo muita sangria na, em uma linha de custo, né, o EBITDA veio crescendo 18%, então era 389 milhões e passou a ser 460 milhões. Só que nas receitas a empresa perdeu um pouquinho nas receitas financeiras e nas despesas financeiras, né, dado o cenário de juros atual, é natural que isso aconteça, mais 117% no resultado de despesa financeira. E aí isso destruiu o valor no resultado, no lucro antes do imposto de renda, né, no lucro bruto, e na verdade no lucro líquido foi ainda maior depois de todos os impostos pagos, né? Então, no lucro líquido caiu 6%, 281 milhões versus 264 milhões. E aí, né, aqui já está um pouco explicado do porquê as linhas mais detratoras são despesas financeiras e o custo de imóveis vendidos com uma alta muito sentida no trimestre, né? E aí, aqui ela fala um pouco de forma resumida, né? Da margem, do fluxo de caixa operacional, né? Caiu até um pouquinho também, né? Ela detalha o EBITDA de propriedades, que subiu, né? Claro, ela vendeu mais no trimestre, né? Enfim. E aí a gente passa para. E aí eles passam para os indicadores mais operacionais do shopping. Então, acho que no que tange a operação do shopping tá tudo redondo, tá? Não tem nada que se preocupar. Tudo cresceu. É impressionante como a Multiplan consegue fazer com que seus lojistas vendam mais, com que mais clientes sejam atraídos para dentro de seus shoppings e todo trimestre é um sucesso, né? Então, o que ela começa explicando? Que as vendas trimestrais dos lojistas subiram mais 12%. Ano passado foi 5,6 bilhões no mesmo trimestre e agora é 6,3 bilhões. Então, olha o aumento consecutivo de segundo trimestre, né? Muito impressionante, né? E aí, se vocês viram esse segundo trimestre no ano anterior e acharam que não ia subir, né? Subiu 12%. Aqui não considerou o período da pandemia, né? E aí, tem essa expansão que está acontecendo em alguns shoppings. E aí, eu não sei se eu escrevi isso em algum destaque lá, não fundamentei, mas tem alguns shoppings que receberam CAPEX, receberam investimentos para expandir a operação. E eu até falei que eu visitei o Diamond Mall fazendo algumas entregas do iFood lá, e realmente eles estavam mexendo em algumas coisas. Acho que eles até terminaram já. Então, eles explicam que nesses shoppings que receberam expansões, o número de crescimento foi muito bom. Aumento de 31 e 28 para o Diamond Mall e depois o Parque Shopping Barigui. Então, tem que falar, né? Juntando os dois shoppings, teve um crescimento de 30%, 740 milhões no segundo tri. Então, é o CAPEX fazendo efeito, né? Impressionante. E aí ela continua com os indicadores operacionais. Ela continua até falando um pouco sobre o New York City Center, que foi revitalizado. E mesmo depois de tanto tempo revitalizado, ele continua crescendo bem. O Parque Jacarepaguá, ele é um shopping novo, né? É o mais novo shopping da companhia. E ele também teve um bom crescimento no período. Então, ele explica das datas chaves, né?
nós tivemos duas datas-chaves importantes no trimestre. Primeiro é o Dia das Mães. Todo mundo vai dar presente pro Dia das Mães, vai visitar um shopping da Multiplan para comprar um presente. E o Dia dos Namorados, né? Não pode deixar passar em branco. Mesmo quem é casado comemora o Dia dos Namorados. E aí eles perceberam, comparado aos shoppings do Brasil, né, um crescimento maior de vendas, aqui em 21% no trimestre, 11% no Dia dos Namorados, né, crescimento muito bom comparado aos shoppings do Brasil. Então, tenho que falar, né? Todo mundo aqui dos shoppings, eles falam que quase todo mundo teve crescimento de 2 dígitos. Acho que foi mais da metade, né? Então, olha aqui, ó. O BH Shopping cresceu 8, Ribeirão Shopping cresceu 12, por aí vai, né? Salvo exceções aqui, acho que o menor crescimento que tivemos aqui foi aqui, ó, no Shopping Santa Úrsula. Não, o menor foi aqui no Vila Olímpia, 2,4%. Então, assim, todo mundo cresceu. Alguns cresceram 2 dígitos e foi muito importante. Todo mundo vendendo bem aí, né, dentro dos shoppings, né? Bom, aí eles falam um pouquinho das vendas nas mesmas lojas, né? Sem falar, as empresas tiveram, os lojistas tiveram boas vendas. Eu acho que não preciso passar com tanta profundidade no same store sales aqui. Eu acho que é natural, né? Como todo mundo conseguiu vender, significa que teve mais vendas nas mesmas lojas, com toda certeza. A taxa de ocupação cresceu 12 bips, então foi de 96 para 96,1 trimestre contra trimestre. E aqui a taxa de ocupação está crescendo, né, trimestre contra trimestre. Aqui o turnover, né, que é a troca de lojas, então é a troca de lojas, aquilo lá. Nós estávamos vendo. Então também aconteceu bem nesse trimestre, né, com exceção aqui para artigos do lar, mas todo mundo teve aqui uma troca positiva para eles. E aqui eu não preciso chover muito no molhado, né? E aqui eles abrem um pouco do custo de ocupação, que foi muito importante. Teve queda nesse trimestre. O aluguel como porcentagem das vendas, o encargo como porcentagem das vendas teve uma queda. E esse resultado pode ser explicado pelo aumento de 12,8% nas vendas lojistas em relação ao segundo tri, diluindo o crescimento da receita de locação dos shoppings no mesmo período. Então, menor custo de ocupação para o segundo tri desde o IPO. Então, o lojista que é Multiplan, ele é muito feliz, que apesar de vender muito, ele não paga tanto para ocupar aquele espaço, né? E teve o menor custo de ocupação do trimestre desde o IPO. E aí eles falam um pouco da receita bruta, né? Então a receita bruta teve aqui a Multiplan, ela ganha dinheiro de várias formas diferentes, sendo que esses aqui foram os acréscimos, né? Eu gosto desses gráficos, esses gráficos são muito bonitos, né? Então, no aluguel cresceu 33 milhões, no estacionamento cresceu mais 12, em serviços cresceu mais 6, na linearidade cresceu mais 4,8, em venda de imóveis 98 milhões, em outros 4,7 milhões, crescimento na receita bruta de 27 milhões. Então, aqui está a porcentagem, né? Claro que a alocação carrega aqui a empresa, mas o estacionamento tem uma boa participação, serviços também, vendas de imóveis também tem muito boa participação, né? E outras receitas aqui entrando com 2%. Bom, e aí eles falam um pouco da receita de locação, né? Não dá para explorar tudo com profundidade aqui, mas certamente eles conseguiram ganhar mais dinheiro com locação, porque vendeu mais, né? Então, e eles têm um tanto de evento, né? Olha aqui, esse aqui no Barra Shopping. O Stranger Things Experience. E deve ter mandado um público bacana, né, para dentro do shopping, né? E aí eles explicam aqui a receita de locação em cada um dos shoppings, né? Em alguns decresceu, aqui, por exemplo, no Jundiaí, ficou estável no Ribeirão, mas em suma todo mundo conseguiu crescer na receita de locação. O aluguel nas mesmas lojas, não vou me ater a esse quesito. Receita de estacionamento, eles explicam que a abertura do shopping lá do Parque Shopping Barigui, né, que teve uma expansão, na verdade,
inaugurada em novembro de 24, contribuiu para o aumento de fluxo de veículos no shopping, né? Teve um reajuste na tarifa também. Então, receita de serviço aí indo bem também. Então, bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. E aí, eles explicam um pouco das despesas de propriedades, né? Que decresceram aqui 30%. Beleza. Aqui o resultado operacional líquido, né? A gente já viu um pouco disso, né? Beleza. Aqui as despesas gerais e administrativas, né? É incrível como eles conseguem, mesmo que a despesa geral cresceu, eles conseguem trazer um dado positivo sobre aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de apresentação aqui, que você cai no storytelling deles de verdade. Assim, mas eu não consigo enxergar tanto motivo para essa despesa geral administrativa crescer assim. Mas eles falaram que tiveram maiores contingências trabalhistas e despesas com dissídio. Dissídio e reajuste de salário, né? Então, imagino que seja aceitável sim ter esse crescimento aqui de 12% trimestre contra trimestre. Acho que beleza, né? Queria um crescimento menor? Queria, mas fazer o quê, né? Não é uma coisa assim que fala, nossa, que isso, o Multiplan tá gastando rios de dinheiro com GIA. Não é isso, tá? Mas aí eles explicam sobre a porcentagem da receita, né? De fato, a receita cresceu tanto que a porcentagem caiu, né? Mesmo com o aumento. A remuneração baseada em ações caiu, né? Então, eles apresentaram um plano com termos e condições semelhantes ao anterior, mas mesmo assim caiu. Então, beleza. E aqui eles explicam um pouquinho dos resultados de empreendimentos imobiliários, né? Eles explicam que esse Lake Air tá com vendas fortes, tem o Golden Lake também tem acontecendo, né? Processo de construção e vendas do Golden Lake, lá no Lake Vitória, e tem um terreno vendido lá em Ribeirão Preto. Então deve ter mais terreno para vender aí nos próximos meses, né? Aqui no Golden Lake, né? E aí ele vem com o EBITDA. O EBITDA teve uma margem crescente, também teve um crescimento no EBITDA de 18%. Foi um resultado interessante, né, até. E aí o resultado financeiro, né, o endividamento. E aí a empresa que tem bastante dívida até relacionado ao seu caixa, né? Não diria relacionado ao seu caixa, mas tem um cronograma de amortização de dívida bruta aqui bem interessante nos próximos anos. Não diria que é preocupante demais essa dívida assim, não. Se olhar aqui no Fundamentei, né? A dívida tá beirando 5 bilhões e um caixa de 700 milhões no trimestre, né? Então, assim, se for olhar na relação em relação ao EBITDA, é muito a dívida, né? Mas aqui eles têm um cronograma de amortização e aqui ele tem um custo médio da dívida, né? Que cresceu aqui, tá 15% agora. Se for olhar em relação ao ano, ao dezembro de 24, que era 12, né? Então já cresceu bastante. Aqui ele fala em 5 vezes, né? Aqui 5 vezes pelo EBITDA. Então tá bem salgado, tá bem endividada assim a companhia, mas acho que pela geração de caixa e o cronograma de amortização aqui já deixa bem tranquilo que não é algo de se preocupar assim, dado que a empresa está conseguindo aumentar sua receita de forma muito, muito saliente, né? Em todas as linhas de negócio dela. Beleza. E aí a gente passa aqui para aqui, ó, por EBITDA nos 12 meses tá nesse passo aqui. Fica alto quando você olha por trimestre, né? Eu imagino. Ela gera muito caixa no acumulado, né? No trimestre não gera tanto. Ok, então é isso, mais ou menos. E aí ela vem com o lucro líquido, né? Então ela tira esse brilho aqui dos menos 6% falando do lucro por ação e nem explica sobre o lucro líquido. Então você precisa ficar veiaco nessas coisas porque, olha só, o storytelling. Aí ela já pula já para juros sobre capital próprio, você nem lembra mais que o lucro líquido baixou. Então, assim, e olha que a margem líquida também baixou, né?
Aqui é junho de 25. Então assim, eh, teve uma venda, né, do Diamond Tower também, né. Teve uma venda aqui, né, mas em junho de 21. Enfim, então, apesar de o lucro por ação ter subido, né, o lucro líquido caiu. É algo que nós precisamos ficar, eu não diria, é algo que nós precisamos ficar alertas, mas eu não diria que é tão preocupante assim, dados os motivos que nós vimos lá, né. Então, o lucro por ação que subiu aqui para 54 centavos, no acumulado, foi para 2,64, né, bem, foi muito bom o resultado. E aí ela já anunciou JCP aí para os próximos meses, né. É interessante, ok. Fluxo de caixa operacional, beleza, não vou me ater muito a essas coisas. Hã, aqui a margem, né, a margem veio menor, né, bem menor, né, mas enfim, o FFO gerado foi de -8%, é esperado, né, pelo EBITDA também ter vindo um pouco menor. E ele explica sobre o Capex, né, o Capex está diminuindo à medida que as revitalizações e expansões são concluídas. Então aconteceram alguns lá no Diamond, estão acontecendo, eh, hã, alguns ainda já passaram, né, o Pátio Savassi, o Barra Shopping, eh, o número de shopping centers diminuiu, visto que diversos projetos estão sendo concluídos e entregues. Então, o Capex está bem menor, né. Então, aqui, ó, era 270 milhões contra 149 milhões, então o Capex diminuiu também. E o banco de terrenos, né, tem aqui alguns terrenos ainda para vender, né, ok. Aí ela fala um pouco aqui dessa análise das propriedades, não vou entrar nesse mérito aqui. Aqui a multimercado de ações, também não vou entrar nesse mérito dentro da apresentação institucional, dentro da apresentação do press release deles, né. E aqui a inovação digital, né, aquilo que eu estava explicando para vocês, ó, eram 3 realmente aplicativos e agora virou um só. E aí, olha só as vendas capturadas pelo aplicativo, né. Foi mais 49%, 1,7 bilhões de vendas. É muito bom a captura de vendas no aplicativo, né. Então parece que eles tiveram 9 milhões de downloads acumulados desde o lançamento, né. Muita gente com o aplicativo aí no Brasil. Hã, e aí eles trazem aquilo que eu estava explicando para vocês, isso que é muito bem explicado na apresentação institucional. Não vou me ater também a esse tipo de questão aqui num resultado, trimestral, tá. Quando nós olhamos para o trimestre, nós queremos olhar mais os indicadores da empresa do que para o negócio. Do negócio nós já sabemos, né, mas, eh a visão única do consumidor compartilhada com os lojistas, então a Multiplan tem visão dos seus consumidores, os lojistas têm e, aliado a isso, né, a Multiplan tem do lojista e tem do consumidor, então para ela é muito bom ter um aplicativo, para o consumidor também, né. Todo mundo sai ganhando aqui um mapa de calor de onde os caras moram, né. É isso, é muito absurdo, né. Eles fizeram uma reunião pública, né. Se você quiser mais detalhes, tá nesse link, e eu acho que vai demorar para carregar, dado que deve ser um documento enorme, mas com certeza foi uma reunião pública falando sobre tudo de positivo que a empresa tem. De fato tem, tá. A empresa, apesar de ela fazer esse storytelling com a gente aqui, tá, não vou falar que é errado, mas também não vou falar que é certo. Tipo assim, dela trazer aqui o lucro líquido isolado, aqui ó, ela fala do lucro líquido, mas ela fala só do lucro por ação, mostra que o lucro líquido nem explica direito porque que o lucro do líquido caiu, né. Aí nós, que somos atentos, temos que ir lá e descobrir, né. Eh, então assim, mas certamente vale a pena você dar uma olhada talvez, se você não conhece Multiplan, vale a pena você dar uma olhada nessa reunião pública, nessa apresentação que carregou agora aí pra você ver. 88 páginas, ela deve falar de muitas coisas aqui, ó. É uma apresentação enorme, falando sobre a companhia, como cresceu nas vendas, por aí vai. É como se fosse uma apresentação institucional, né. Então teve essa reunião pública aí, eles falam muito da inovação digital, do crescimento gerado pelas revitalizações, uma gestão ativa de mix melhorando resultados, né. Tenho que falar, vários prêmios que a Multiplan conseguiu,
né? É, pô, é uma empresa que faz muito evento para os seus lojistas, né? Aqui, ó, teve um negócio do Superman aqui, a gente já viu um lá de cima do Stranger Things, né? Não tem o que falar. 300 atletas de hipismo, muito legal isso aqui, cara. Ninguém faz isso, eu acho. Teve um evento de corrida muito legal também, né? Evento de corrida no Diamond Mall, muito bom mesmo. Então depois que, pra quem não sabe, né, a corrida é uma coisa interessante, né? Porque movimenta bastante a economia. A galera fica aqui e vai tomar uma cerveja depois, vai consumir no shopping, isso que é positivo demais pra companhia, né? E aí é isso daí. Aqui, onde tem, né, shopping, né? Pô, eu queria muito ver a Multiplan agindo em outros estados, né? Tem um aqui no DF, né? Tem dois no DF, mas e aqui para Mato Grosso, e aqui para Tocantins, por exemplo, para lugares na Bahia também deve ter espaço para um shopping Multiplan lá. Tem muito que crescer, né? Multiplan, não tem jeito. E aí, vamos para DFC consolidada aqui, né? Acho que aqui. Não, aqui não. Aqui é. Aqui, ó. Vamos pro consolidadão aqui, ó. E aí a gente já explica um pouco daquela questão aqui do despesa de prédios para vendas, né? Na verdade, dos custos de imóveis vendidos e das despesas financeiras que cresceram bastante, que acabaram atrapalhando o lucro líquido no trimestre, tá? Então, o que é esse custo de imóveis vendidos? Ele é um custo que representa o custo direto de aquisição do terreno e construção das unidades imobiliárias que foram vendidas e entregues no período. Então esse custo, ele foi um custo que já foi desprendido da empresa lá atrás, mas que é reconhecido no trimestre quando a venda acontece. Então, isso está acontecendo muito com o Golden Lake, né? Muito por causa das chuvas lá do Rio Grande do Sul. Então, a empresa vendeu imóveis que foram adquiridos ou construídos em períodos anteriores, quando os custos de materiais de construção, mão de obra ou até mesmo o valor dos terrenos eram mais altos. E isso realiza um custo maior no momento da venda. Então, é, pode ser por isso, pode ser também porque teve um aumento nos custos de aquisição e construção, né? Teve uma venda de empreendimentos de maior ticket médio, complexidade, que com certeza é o caso da Multiplan. E, assim, além desses custos básicos, vender imóvel e comprar imóvel aqui no Brasil é muito complicado. Depois vocês pesquisem sobre isso, mas tem taxa em cima de taxa. Então, em alguns casos, pode ter custo com garantia, reparo pós-venda, despesas diretamente associadas à entrega da unidade, podem ser reconhecidas aqui, então não tem jeito. E aqui, né, aqui na despesa financeira, né, sem o que falar, taxa de juros altíssima, se a empresa aumentou um pouco o nível de endividamento, né, novas emissões de dívidas, então isso tudo explica o lucro líquido vir um pouquinho menor. Mas como eu falei, não é nada que nós temos que falar assim, nossa, é absurdo, meu Deus, temos que vender Multiplan. Não, acho que não. Acho que acontece, é um tiro no pé, né? Às vezes, né? Vender muita propriedade, igual tá aqui, né? Venda de imóveis cresceu 100%, mas o custo de imóveis vendidos cresceu 278%. Então era melhor nem ter tido essa receita assim, né? Mas enfim, acontece. Acho que é natural para o negócio da empresa. Em alguns trimestres pode vir assim, pode vir sangrando assim. E acontece que o lucro líquido cai 6% no trimestre. Bom, então é isso. Multiplan avaliada no trimestre. Tenho que falar. Acho que é o mesmo. É a mesma conclusão de VEG. Não é um resultado excelente, mas também não é um resultado ruim. É um resultado que fica ali de bom. Não chega a ótimo, não. É um resultado bom. É um resultado 4 estrelas. Não é um resultado bom, que seria 4,5, e o excelente é o 5. Excelente é lucro líquido crescendo a um passo da receita, todo mundo feliz, e festa e foguete. Não foi isso que aconteceu. Então, é um 4. Poderia ter sido melhor, mas
tem essa questão dos custos de imóveis e a dívida que pesou bastante. Aqui na dívida você já consegue ver, aqui no Fundamentei, né? Era 43 milhões de resultado financeiro e passou a ser 135. A empresa contraiu um pouco mais de dívida e essa dívida está pesando no resultado agora. Então, nós vamos para o nosso famoso comentário a partir de agora e você volta depois que eu escrever esse comentário, tá ok? E aí, de novo, né? Você é o primeiro, né? Você é o primeiro a avaliar aqui o Multiplan no segundo trimestre. Até daqui a pouco. Ótimo, então vamos lá para mais um resumo, mais um comentário, nosso clássico comentário. Bom, receita de tudo quanto é tipo na Multi crescendo, vimos isso lá no press release, trimestre com trimestre, inclusive com venda de alguns imóveis, né? Não alguns imóveis. Bom, todos os indicadores de negócio do shopping indo bem demais, taxa de ocupação indo bem, venda nas lojas batendo recorde, venda em mesmas lojas, tudo isso apontando para um sucesso geral da companhia, tanto da companhia quanto dos lojistas, né? Os lojistas devem estar muito felizes com esse aumento na receita deles também, né? Bom, teve um forte crescimento no Dia das Mães e também para o Dia dos Namorados, demonstrando uma maturidade em datas importantes e atração de pessoas nas datas importantes. O CAPEX já está dando bons frutos que em lojas, na verdade, shoppings, né? Eu diria lojas, em shoppings que participaram de revitalizações ou expansões. Todos esses que estavam na lista apresentaram crescimento de vendas na maioria desses que estavam na lista. Bom, teve a unificação de vários aplicativos em um só, acho que foi muito positivo para a Multiplan. Todo mundo que está interessado no aplicativo sai ganhando, tanto consumidor, quanto lojista, quanto a companhia. Isso tudo que você leu foram só notícias positivas. Mas e o lucro líquido? Por que caiu? Bom, ao passo que a empresa também conseguiu aumentar muito a sua receita vendendo imóveis, ela também precisou reconhecer alguns custos destes imóveis vendidos nesse trimestre. Isso machucou um pouco a margem líquida, né? Então eu deixei a explicação mais dentro do vídeo. Então, se a galera quiser a razão, vai estar dentro do vídeo, mas se perguntarem aqui, eu também vou estar pronto para responder. E ao mesmo tempo que a empresa sofreu muito com despesa financeira, lembrando que aqui, ó, um crescimento de mais 117%, se você for olhar em números absolutos, né, foi um crescimento ainda maior do que para o custo de imóvel. Então, isso aí fez com que o lucro caísse 6,2%, né, e eu até relembrei que foi o segundo trimestre seguido que Multiplan sofre com despesa financeira, atrapalhando no crescimento de lucro líquido, né? Então, destaquei outra coisa positiva aqui, né? Pelo press release, parece que a companhia vai continuar monitorando o mercado para recomprar ainda mais ações, né? Tanto que eu destaquei aqui que o lucro por ação subiu no trimestre, que é resultado de recompra, né? Então, concluindo, não diria que foi um resultado excelente, mas também não foi um resultado ruim. Foi um resultado bom, foi um resultado na média, né? Então, assim, não dá para ficar surpreendido com esse aumento da despesa financeira e, por causa disso, o lucro cair, porque o cenário de juros no país está muito desafiador, né? Vocês viram que no ano passado era 12%, agora já está 15%. Então, isso acaba atrapalhando demais mesmo. E aí tem um plano de amortização para os próximos anos, que talvez nos deixe mais animados para isso não acontecer de forma recorrente, né? Da Multiplan perder geração de lucro líquido por causa da dívida que ela tem, né? Mas fica registrado aí para os próximos resultados que saírem. E é isso, tá? Bom, Multiplan, foram esses resultados. Não diria que foi decepcionante, não, mas também não diria que foi um resultado animador. Foi um resultado na média, um resultado ok da Multiplan. Por mais que tenha feito sucesso nos indicadores de sucesso lá do shopping, tá tudo indo bem, né? Só veio aí a despesa financeira dando esse escorrego na gente e o custo de imóvel vendido também. Então, comenta aqui, o que você achou do resultado de Multiplan? Gostou, não gostou? E aí?
manda aqui o comentário, se inscreve no canal e deixa o joinha para dar aquela fortalecida. Nós vamos para as próximas análises, principalmente na semana que vem, que tem mais resultado do segundo trimestre para avaliar. E muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Falou!